Boa noite, Sensei. Sempre escuto muita gente dizer: nunca desista de seus sonhos. Esse é um bom conselho, Gachô? No sentido de realização, de realizar coisas na vida, sim, é um conselho, vamos dizer assim, no estilo de autoajuda, uma espécie de incentivo para não desistirmos dos nossos projetos. Mas alguns projetos não são viáveis, né? E a vida muda e algumas coisas que nós pretendíamos fazer tornam-se outras, e nós devemos ser capazes de enxergar a mudança e aquilo que pode ser alterado. Então, ficar agarrado a um determinado sonho, quando ele se tornou inviável, pode ser uma fonte grande de sofrimento também. Então, para isso também devemos ter uma mente lúcida e sabermos mudar de direção assim que é necessário. Quando caminhamos em uma trilha, devemos desviar das pedras, e se acontecer alguma coisa e a trilha ficar inviável, nós teremos que fazer um desvio. Devemos saber fazer isto. A vida também tem esses obstáculos que, bem olhados, podem se tornar oportunidades. Sensei, considerando que somos diferentes, o que nos une? Nossa natureza original é a mesma. Nós somos diferentes como manifestações, como as ondas são diferentes umas das outras no mar, mas, em última análise, as ondas são o próprio mar. Sensei, existe alguma situação em que a violência seja aceitável em casos de autodefesa ou preservação da vida? Ou devemos sempre prezar pela paz? Como agir nessas situações? Com clareza, com bom senso. Às vezes a violência é necessária, sim. E se não fosse desta forma, não teríamos polícia, não teríamos forças de segurança, e todos nós, conhecendo o mundo e a variedade das condutas humanas, devemos saber como agir nas circunstâncias limite. Isso não é muito fácil de tomar as decisões corretas, mas com discernimento e bom senso podemos conseguir. Sensei, existe alguma prece budista para nossos familiares e amigos falecidos? Sim, existe. Se alguém desejar, eu acabei de enviar até o texto da cerimônia de Kuyo para falecidos e doentes, para a Monja Jorém. Ela pode alcançar, ou alguém que escreva para mim também. Eu posso remeter esse texto, não é? E podemos escolher um pedaço que for conveniente dele para repeti-lo, não esquecendo que as cerimônias desse tipo são feitas principalmente para nós, para os vivos, não para os que faleceram. Parece que fazemos para os que faleceram, mas na realidade fazemos por nós. Sensei, quando nos perguntam sobre o Zen Budismo, como devemos responder? Até onde devemos explicar? Depende da circunstância, não é? Então vamos explicar na medida daquilo que foi perguntado, na medida daquele interesse. E se for um interesse legítimo e profundo, merece uma resposta mais extensa. Se for apenas um interesse qualquer, não é? Uma vez eu peguei um motorista de táxi em São Paulo e ele me levou até o Templo Bushinji. E aí ele perguntou: o que vocês fazem aí? Vocês leem a Bíblia? Quando o nível de conhecimento é desse tipo, o que nós devemos responder? Não, isso é apenas uma religião mais antiga que o cristianismo. E existe antes da Bíblia, considerando que a Bíblia, tal como nós conhecemos, que é uma coleção de livros, só foi consolidada
no Concílio de Nicéia, mais de 300 anos depois da morte de Cristo, e, portanto, 800 anos depois de Buda. Sensei, tenho tendinite e, às vezes, na maioria das vezes, está tranquilo fazer o mudra cósmico, mas há dias que está muito dolorido. Poderia usar alguma outra posição de mão, onde não precise tensionar os polegares, mesmo que levemente? Existe uma posição assim, você pega o polegar direito e segura o polegar. Em vez de fazer assim, segura o polegar, o que é uma posição mais descansada para as mãos. Teste essa posição. Não é obrigatório usar o mudra cósmico, é apenas recomendável, faz parte da prática, mas você não vai deixar de fazer zazen se adotar outra postura de mãos. Há algum mantra zen para o uso cotidiano? Não costumamos usar mantras para o uso cotidiano, a menos que consideremos que o mantra, por exemplo, que está no fim do Sutra do Coração, Gyatei, Gyatei, Hara Gyatei, Haraso Gyatei, Bodhi Svaha. Apenas que o consideremos em sânscrito é Gate, Gate, Paragati, Parasangati, Bodhi Svaha. Quer dizer, idos para outra margem, a iluminação, salve. Apenas que consideremos que este é um mantra, mas nós só o recitamos no final do Sutra do Coração, e não no sentido de prática de mantra como uma fórmula repetida que venha a substituir a meditação. Então, a prática do Zen não é a prática de mantras, não é a prática do Tantra, não é a prática do Zen é predominantemente, a ênfase está na prática de Zazen, da meditação silenciosa, no formato do Shikantaza, que aqueles que estão praticando no Daisen já devem ter recebido explicações mais extensas, e mesmo assim elas estão também no site, tem textos de Dogen, de Kodo Sawaki, falando sobre o Zazen. Usem estas informações, mas em essência, respondendo à pergunta, não, os mantras não são uma prática que seja enfatizada no Zen.